Estamos ao vivo. Boa noite a todas, a todos e a todes. Eu sou a Tamires Sampaio, sou diretora do Instituto Lula e com muito prazer fui convidada para participar, para mediar esse programa, essa edição do programa Chama Lula, né? O tema desse nosso debate de hoje é Lula livre é pauta feminista, né? Hoje, dia 4 de março, segunda-feira, dia 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres. Então, o mês de março como um todo é um mês em que a gente sempre procura relembrar a importância da pauta feminista, a importância do combate ao machismo, do combate ao patriarcado e da construção de uma sociedade que seja verdadeiramente igualitária, né? E esse debate, né, também está relacionado à democracia e esse debate também está relacionado à pauta do Lula livre, né? A pauta da liberdade, a pauta, enfim, da defesa do nosso povo, dos nossos corpos, né? Da nossa liberdade também enquanto mulheres. Eu estou hoje com as convidadas que também são de comitês, são mulheres que são coordenadoras de comitês Lula Livres no interior aqui de São Paulo. Eu estou com a Camila Duarte, que é do Comitê de Limeira, né? Seja bem-vinda, Camila, e com a Cristiane Guirotto, que é do Comitê de São José do Rio Preto. Hoje a gente teria como uma convidada especial a deputada estadual pelo PSOL, Isa Pena, mas infelizmente a Isa teve um contratempo, mas ela mandou um vídeo para a gente, então vai chegar o momento certo agora do nosso programa que a gente vai passar o vídeo dela. Então, eu queria passar para a Camila e para a Cris para darem uma saudação, e aí a gente começa o nosso bate-papo. Boa noite, Tamires. Boa noite, presidente Lula. Boa noite a todas e todos. Boa noite, Cristiane, também. Um prazer enorme estar aqui, conhecer vocês, bater esse papo, a gente falar sobre as políticas para as mulheres e falar sobre o presidente Lula é sempre um prazer. Então, muito obrigada. Cris? Boa noite, Tamires. Boa noite, Camila. Boa noite, presidente Lula. Sempre bom falar sobre o Lula, falar sobre as pautas feministas, é tudo muito relacionado. Boa noite para todo mundo que vai acompanhar a gente e que todo mundo aproveite o programa. É isso. Agora, feitas as apresentações, eu gostaria que a Camila comentasse um pouco, pensando nesse nosso tema, né, sobre Lula livre é uma pauta feminista, assim. Por que você considera que o Lula livre é uma pauta feminista, sabe? Pensando nas políticas públicas que os governos Lula e da Dilma implementaram, reverberaram, como isso transformou a vida das mulheres, mas enfim, Lula livre é pauta feminista, Camila? Com certeza, Tamires. A gente sempre fala, né, que sem Lula livre a gente não tem uma democracia plena, né? E sem as mulheres a gente também não tem democracia, é claro, né? E aí, eu pensando nisso, né, por que Lula livre é pauta feminista, então? Olhando para a história dos movimentos de mulheres, para os movimentos sociais, né, a gente consegue ver muito claramente lá todo aquele processo que ocorreu na Constituição, na Constituinte, né, para a gente ter a nossa Constituição de 88. Desde a década de 70 foi sendo construída uma agenda de políticas com uma intensa participação de mulheres, né, e aí a gente consegue, por meio de muita luta, né, das mulheres, inclusive fazer um parênteses para comentar, né, o lobby do batom. Você vê como que sempre os movimentos de mulheres tentam colocar essa carga pejorativa, né? E as mulheres se apropriaram desse tema irônico, né, o lobby do batom, e falaram, tá, então vamos então fazer o lobby do batom, né? E as mulheres parlamentares, junto com os movimentos de mulheres, fizeram uma coisa muito expressiva e conseguimos fazer uma Constituição que abraçasse as nossas demandas, né? Só que aí, depois da Constituição, os governos que se seguiram não necessariamente colocaram em prática essas demandas das mulheres que foram acordadas, né, com a sociedade, com as mulheres. A gente vê toda a mobilização que ocorreu. Então, na década de 90, foi se distanciando o que o governo estava fazendo com o que era
o grito, né, das mulheres da sociedade. E aí a gente vê, tem uma ampla literatura que fala sobre isso, não é só porque nós aqui somos petistas, a gente quer defender. Tem uma ampla literatura acadêmica, inclusive, que fala sobre isso. A partir do governo Lula é que, de fato, esse projeto feminista que teve início lá no período da Constituinte, enfim, começou a ganhar corpo dentro do Estado, né? A gente chama de feminismo estatal, né? E isso se marca muito com a criação da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, porque até então os órgãos que tinha e que havia era muito vinculado à segurança pública. E isso foi o Estado pegando uma demanda das mulheres e distorcendo, né? Porque é claro que a criminalização da violência é necessária, mas não é somente isso que vai resolver os problemas. Nós temos 1 milhão de outras demandas, inclusive atacar a raiz do problema, né? E aí, o que a Secretaria Especial de Política para as Mulheres, o que significou? Foi uma revolução muito grande para as mulheres, né? Primeiro que não estava mais vinculado somente à segurança, ao Ministério da Segurança. Era um órgão com status de ministério e que ficava vinculado à presidência da República, né? E isso dá uma força política muito grande. E mais que isso, tinha um orçamento para atuar, né? Não era meramente um enfeite ali, né? Para dizer para as mulheres, a gente tem aqui uma mulher que vale por 10, né? Como a gente ouviu muito aí falar, né? Então, de fato, era atuante. E as ministras, né? As secretárias, enfim, que fizeram esse trabalho, ouviram novamente a sociedade. Então, foram feitas inúmeras conferências municipais, estaduais, nacionais, para saber o que as mulheres queriam. E tinha esse orçamento para atuar, né? E foram apoiados diversos projetos, enfim. Então, foi uma revolução muito grande para as mulheres, os governos petistas, né? E aí eu separei aqui algumas, para a gente usar como exemplo, algumas políticas que foram implantadas durante o governo Lula e Dilma também, né? Eu trouxe os dois. Em primeiro, não tem como a gente não falar da Lei Maria da Penha, né, de 2006, que é uma lei que abraçou as demandas das mulheres de fato. Não trata somente de criminalizar o agressor, né? Tem uma série aí assim, uma legislação, uma série aí de fatores, enfim, de pontos aí que abraçaram de fato as demandas das mulheres. E isso é extremamente assim, é de 2006, né? É um absurdo que seja tão recente, que não tivesse sido feita até agora, mas é muito importante que foi feito, e homenagear a luta que a Maria da Penha teve para que o marido, né, que fez toda essa violência contra ela, a gente conhece a história, foi assim uma sacada muito grande, né, do Lula, porque trouxe não só uma reparação para o sofrimento dela, né, que foi inclusive necessário a intervenção de órgãos internacionais, como também ela simbolizou muito, né, o que são as demandas das mulheres. Então, não tem como a gente falar de políticas para as mulheres no Brasil sem lembrar da Lei Maria da Penha, que é válido lembrar que ela é de 2006, né, eu acho que é tudo muito recente ainda, essas conquistas que a gente tem muito ainda a avançar, né, se você for ver para uma lei, 2006 é ontem, né? Mas a gente tem muito que avançar ainda, mas tivemos esse começo, uma legislação que abarca as questões feministas de fato, né? Não apenas para dizer. Uma outra que é muito importante a gente falar também, não pouca gente sabe, mas muita gente não sabe, que o programa Bolsa Família, ele é destinado prioritariamente às mulheres chefes de família. O que isso representou na vida das mulheres? Uma revolução na vida das mulheres, porque foram mais de 10 milhões de famílias atendidas, prioritariamente as mulheres recebendo esse cartão. Tem muita polêmica em cima disso, a gente não vai entrar nessas polêmicas, mas o que acontece? Muitas mulheres não tinham sua cidadania reconhecida, no sentido de não tinham RG, não tinham CPF, título de eleitor tinham, né, porque os interesses aí movem, né, mas não tinha RG e CPF, não tinha conta no banco, não sabia o que era isso,
E aí, sabe, vou falar, a cidadania é só RG CPF? Não, mas é o mínimo, do mínimo, do mínimo. Então, para essa mulher, né, ter ido até lá e se desenvolvido e conseguido entender os direitos dela, ir lá brigar, porque olha, por que esse mês veio tanto, não veio tanto? Tem uma ampla literatura também falando sobre isso. Quem tiver interesse de conhecer mais, é muito interessante a gente conhecer a revolução que foi o Bolsa Família para as mulheres. O Minha Casa Minha Vida também, acho que pouca gente sabe, mas ele também prioritariamente vai para o nome da mulher. E em alguns casos específicos, em casos de divórcio também, é passado para o nome da mulher, porque é a mulher que fica com os filhos, né? Para evitar que a pessoa, né, o homem fique com a casa e fique a mulher e os filhos sem qualquer tipo de assistência. E uma outra lei também que é pouco falada quando a gente vai falar disso é a lei das empregadas domésticas, né? Que foi um enfrentamento a uma lógica escravista de relação patrão-empregado, né? Que as mulheres que trabalhavam nas casas grandes, vamos dizer assim, né? Como a doméstica ali, permanecem até hoje numa situação muito parecida, né? E aí essa lei, que é de 2015, como se 2006 foi ontem, 2015, né? É muito recente esse enfrentamento, que a gente sabe que acontece ainda hoje, mas a gente tem uma legislação que faz esse enfrentamento, é uma legislação que foi implantada aí no governo Dilma, né? Então, essas foram algumas das políticas aí que eu separei para a gente mostrar, né? Que fica muito nítido a gente ver. Na década de 90, esses enfrentamentos eles não eram feitos, né? Não vamos nem citar antes, né? Tô falando pós-Constituição. Eram feitos muito assim as políticas para pessoas carentes, para os coitadinhos, né? E não era feita uma política que de fato enfrentasse o problema, né? Que de fato enfrentasse, que desse uma estrutura de fato para as políticas para as mulheres, e isso aconteceu no governo Lula. Então, eu acho que essas questões, a Cris vai complementar depois, é claro, mas eu acho que essas questões, elas nos possibilitam entender por que a gente lutar por democracia e por Lula livre são coisas próximas, né? E aí é por isso que eu gosto sempre de dizer que Lula livre é pauta feminista, sim. Muito, muito legal, Camila. Acho que você trouxe para a gente vários exemplos, né? Não só de políticas públicas, mas de leis que, de fato, transformaram a vida das mulheres, né? Nesses últimos anos, em especial durante os governos Lula, né? Eu esqueci no começo de comentar um ponto que eu acho que é importante a gente falar aqui, que é o seguinte: hoje faz 5 anos que o Instituto Lula, que é a casa do presidente Lula, que é a casa da Clara Ante, que era diretora do Instituto Lula na época, que foi assessora do presidente durante a presidência da República, e algumas outras pessoas, foi invadida pela Polícia Militar, pela Polícia Federal, quer dizer, a Polícia Federal e a Receita Federal, né? Então é um marco de 5 anos de um dia em que já estava se anunciando o quanto que o nosso país ia passar por um processo, né, de retrocesso, de ataques e que antecedeu o golpe, que antecedeu a prisão do presidente Lula, que antecedeu o desastre que foi a eleição de 2018. Assim, eu acho que era importante comentar isso no começo, esqueci, mas lembrei agora para puxar. Cris, eu sei que o Comitê Lula Livre aí da sua cidade ele é composto majoritariamente por mulheres, né? Então eu queria que você falasse também um pouco, completando o que a Camila trouxe, assim, né, do Lula Livre é uma pauta feminista, é uma pauta das mulheres, como que é, enfim, como que é a organização do comitê aí, como que é a relação das mulheres, inclusive, na construção dessa pauta aí na cidade. Boa noite. Sim, o Lula Livre é uma pauta feminista, sim. Assim como o nosso comitê é um comitê composto majoritariamente por mulheres, a gente tem um membro do sexo masculino apenas. Eu observo uma identificação muito grande das mulheres à luta pelo direito de um julgamento justo do Lula. E tanto isso é verdade, essa identificação é verdade, que eu estava me preparando para essa conversa com vocês,
e estava pesquisando na internet e eu achei uma matéria do jornal O Tempo, de Minas Gerais, de 2018. No comecinho de 2018, foi quando ainda não tinha tido vazamento nenhum, quando a imprensa convencional malhava o Lula diuturnamente. Esse jornal fez uma pesquisa e divulgou onde 46% das mulheres reconheciam a perseguição sofrida pelo presidente Lula pela Lava Jato, e apenas 31% dos homens tinham essa clareza. Eu prefiro acreditar que essa adesão à pauta Lula livre por nós, mulheres, se deve muito ao reconhecimento pelas políticas públicas implantadas nos governos Lula e Dilma. Isso, a gente lembrando também que o Lula deu total apoio à campanha da candidatura da presidenta Dilma, o que também diz muito sobre a relação dele com a luta das mulheres por igualdade de direitos. E o mais legal dessas políticas públicas é que elas foram construídas em conjunto com as mulheres, de todos os setores da sociedade, porque em 2003 o Lula chamou a conferência, a primeira Conferência Nacional de Políticas das Mulheres, da onde saíram inúmeras diretrizes que nortearam todas essas políticas públicas implantadas no governo dele. Então, foi uma coisa construída, a gente construiu para a gente. Isso que é uma coisa muito legal. A Camila já explicou muito bem as políticas públicas que garantem a segurança da mulher, mas eu gostaria de destacar que essas políticas, elas criaram ferramentas importantíssimas, mas que para que a nossa vizinha também se sinta segura, os estados e os municípios devem implantar essas ferramentas. E, por vezes, elas são pouco implantadas ou implantadas só no papel. Aqui em São José do Rio Preto, por exemplo, existe a Delegacia da Mulher, bacana, mas ela não funciona 24 horas e não funciona 7 dias por semana. O que é uma contradição, uma vez que, estatisticamente, são mais frequentes as agressões contra as mulheres no período noturno e nos finais de semana. A gente tem outra ferramenta muito bacana, que é a Casa de Abrigo, para mulheres em situação de violência se recolherem com seus filhos. É uma grande conquista. Mas, por exemplo, Rio Preto tem mais ou menos 465 mil habitantes. A nossa única casa de abrigo comporta 4 famílias. Então, eu acho que eu posso dizer, sem correr o risco de ser injusta, que essa medida está muito mais no papel do que solucionando o problema das mulheres mesmo. Mas eu acredito que, além do reconhecimento pelas políticas públicas implantadas nos governos Lula e Dilma, dá para dizer que essa adesão feminina à pauta Lula livre se deve muito também porque a gente tem a capacidade de se reconhecer no lugar do réu que tem a culpabilidade já presumida, como o Lula teve no julgamento dele. Porque, assim como o Lula, quando nós sofremos, como o Lula tinha que provar a sua inocência, ao invés dos procuradores provarem a sua culpa, nós, quando sofremos qualquer agressão ou violência sexual, também temos que provar que nós somos as vítimas, que a gente não provocou, que a gente não induziu o coitadinho do estuprador a nos estuprar. E muitas vezes, depois de nós sofrermos a violência física, a gente ainda é obrigada a sofrer violência digital, porque tem muita coisa passada nossa a partir do momento que a gente denuncia. Às vezes nós somos tratadas com total desrespeito pela justiça e pela imprensa, assim como o Lula foi tratado
com desrespeito pela justiça e pela imprensa. Então, eu acho que a empatia das mulheres à causa Lula livre se deve muito a gente ter ocupado esse lugar que ele ocupou. Nossa, Cris, acho muito bacana você trazer esse ponto para a gente, porque de fato, né, as mulheres não só sofrem, né, como a gente, de certa forma, também acompanha, e aí pensando em mulheres, em especial, né, mulheres da periferia, mulheres da classe trabalhadora, mulheres negras, né, que acompanham de perto o quanto que o sistema de justiça, de certa forma, ele sempre foi criado para ser seletivo, né, em especial o sistema de justiça criminal, né, e o quanto que essas vivências, né, o saber disso, o acompanhar isso nas nossas famílias, muitas vezes, entre os nossos vizinhos, muitas vezes, faz a gente ter essa empatia, né, muito maior, entender a importância de lutar, porque é isso, quando a gente luta, né, pela liberdade do Lula, pela anulação da sentença contra ele, a gente está lutando, na realidade, pela transformação desse sistema que foi injusto com o presidente, que é injusto diariamente com milhares de brasileiros, né, que são periféricos, que são da classe trabalhadora, que são negros, mulheres, assim, gostei bastante disso que você trouxe. Agora a gente vai para uma segunda parte, né, desse nosso programa, que seria uma parte que a gente dialogaria com a Isa, mas ela mandou um vídeo. A deputada Isa Pena, ela está agora na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, acompanhando um caso que ela sofreu no ano passado, muito absurdo, um caso de abuso de um deputado estadual que apalpou ela, assim, por trás, no meio do plenário, né, o que demonstra que a gente, né, nós mulheres, a gente precisa lutar para conseguir ocupar espaço nas políticas, mas também precisa lutar para ser respeitada estando nesse espaço, né, então a deputada, ela denunciou ele na comissão de ética, foi instaurado um processo e isso está agora correndo, a gente está lutando para que esse deputado seja cassado, porque é isso, os homens precisam entender, né, que nós mulheres não estamos à disposição, que nossos corpos não estão à disposição dele a qualquer momento, que nós temos que ocupar sim a política. Existe uma lógica, né, que a gente discute muito no feminismo sobre a dupla moral sexual da mulher, né, que a mulher no espaço privado é a mãe, né, a santa, é a que deve ser resguardada, e a mulher do espaço público é a puta, é a que tem o corpo à disposição. Só que não, né? Nós, mulheres que ocupamos o espaço público, que ocupamos o espaço na política, queremos respeito, né? Merecemos respeito. Né? E não só esse deputado, como todos os homens precisam entender isso, né? A importância disso. Então, a gente perguntou para a Isa, né, sobre como que está sendo esse processo, né, de luta, não só na Assembleia, mas como que é ser uma mulher que ocupou um espaço na política, que ocupou um espaço institucional, que é uma deputada estadual, que é muito combativa e que sofreu essa violência. E a gente tem um vídeo dela comentando um pouco sobre isso. Vamos passar o vídeo agora? Vamos. Olá, gente, tudo bem? Bom, eu quero iniciar pedindo desculpa por não conseguir participar desse momento de troca, nesse momento que tá tão difícil a gente ter trocas, né? Mas vou falar para vocês que, de fato, tanto a agenda de enfrentar tudo que envolve esse caso de assédio, ela tá muito, muito intensa e ela parece que é feita para ser intensa mesmo e tentar desestabilizar a gente, né? Então, imagino que as companheiras saibam do que eu tô falando. E por essa razão, hoje, eu não consegui estar no meu compromisso com vocês, mas eu já adianto que eu vou pedir ou me convidar para a gente remarcar. A nossa luta, ela é legítima. Ela é tão legítima quanto a luta, quanto todas as outras lutas. Então, nós temos que entender que se nós não conseguirmos impor uma agenda unificada enquanto mulheres, seja à esquerda, mas também uma agenda de reformas democráticas, digamos assim, né? Que não aconteceram no Brasil, vide esses casos que a gente está vendo de violência sexual, o aumento do feminicídio durante a pandemia. Enfim, são tantos exemplos, né? As vereadoras que foram atacadas aqui em São Paulo, Marielle,
né? O ataque também que Benedita sofreu, foram muitos os casos, muitos mesmo, né? Muitos exemplos que a gente viu, a presidenta Dilma, a Manuela Dávila, enfim. Então, nos cabe agora encorajar as mulheres, a gente unificar uma agenda em comum e impor ela para as instâncias políticas que nos devem esse respeito, pois nós produzimos de todas as formas, somos mais da metade da população, produzimos igual e trabalhamos muito mais, né? Então, é isso. Eu agradeço muito, muito, muito pela atenção e espero pela próxima oportunidade em breve para a gente se conhecer. Um abraço, gente. Acho que nós que agradecemos, né, Isa? É uma pena que você não pôde participar, mas que bom que você fez esse vídeo. De fato, esses processos, acho que eles são construídos para serem desgastantes, para que a gente desista, né? Mas não desista, você não está sozinha, a gente está com você, né? Toda solidariedade e força do Comitê Lula Livre, do Partido dos Trabalhadores aqui de São Paulo, né? Das mulheres, né, do comitê que está junto com você. Nessa luta, que também é uma luta nossa, né? Uma luta de todas as mulheres, né? Para que, de fato, como eu estava comentando, assim, as pessoas entendam que a importância da gente ocupar esses lugares, a importância de nós sermos respeitadas, né? A gente vai chegar agora na nossa terceira parte desse programa, já a reta final. Eu queria que tanto a Camila quanto a Cris comentassem um pouco sobre como é a atuação dos comitês, como é que está sendo a capilaridade do comitê aí em São José, como que está sendo a capilaridade também em Limeira. Então, acho que pode começar com a Cris, falando um pouco sobre como o comitê trabalha, o que vocês estão pensando, tem alguma coisa construída com os comitês Lula Livres e os coletivos feministas agora, para o 8 de março, ou para esse mês também, enfim. Como é que o comitê se organiza? Primeiro a Kiris, depois passo para a Camila. Então, o comitê aqui de São José do Rio Preto, ele atua muito junto com o coletivo feminista Elas por Elas, porque, inclusive, a gente tem membros em comum. Já fizemos várias atividades juntas, nós fizemos, o final do ano passado, a nossa ação solidária junto ao assentamento do Egídio Bruneto, fizemos em parceria Comitê Lula Livre, Elas por Elas, para reposição dos sombrites, que foram perdidos em um vendaval, fizemos uma campanha, conseguimos pelo menos uma parte do sombrite suprir. Provavelmente a gente vai fazer outra ação solidária na época da Páscoa. No 8M, Elas por Elas faria uma caminhada pelas mulheres presencial, mas agora vai ser uma caminhada virtual, por conta de não poder ter uma aglomeração de pessoas. A gente já atuou também no passado e ainda tem uma capilaridade boa, com o coletivo feminista Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser. Eles participaram no ano passado, no inverno, quando o Comitê Estadual lançou aquela campanha Doando Sangue, Doando Vida. Eles participaram juntamente com a gente, com o coletivo Arteiras pela Democracia, da doação de sangue. As Arteiras pela Democracia, que também é um coletivo suprapartidário, já nos ajudou muito. Inclusive, quando a gente ia para Curitiba, a gente levava o banner, que elas fizeram um banner lindo, em solidariedade ao Lula. E no 8M a gente vai fazer a caminhada virtual, as atividades recorrentes do comitê, que a gente faz só o comitê mesmo, são os faixaços quinzenais, onde a gente já está vendo que também as pessoas odeiam menos as nossas causas. E a gente está com uma atividade diária agora, que é caminhando com o Lula.
que a gente sai para fazer caminhada com a camiseta do Lula, mas para as pessoas verem que elas não estão sozinhas, tem mais gente, porque às vezes as pessoas têm vergonha de falar, eu acredito na inocência do Lula, porque fica cada um no seu quadrado. Aí esse tipo de caminhada sai da bolha, as pessoas veem, algumas pessoas, a gente tem recebido algumas mensagens de apoio, também tem recebido algumas não. Uma vez um senhor fez o sinal da cruz para a gente, foi bem engraçado. Mas a gente tem recebido bastante apoio, e esse tipo de ação, por ser diária, ele aumentou o vínculo entre os membros do comitê. Então, eu acho que a gente ficou mais unido e conseguiu sair da bolha. E a blusinha da caminhada é essa daqui, ó. Dá para ver? Ó, que bonitinho. Sim, maravilhoso. A gente vai uniformizada. São essas as ações que a gente está tendo. Muito legal, Cris. E Camila, como é que está sendo a organização do comitê aí em Limeira? Com a participação das mulheres, com a atuação dos coletivos feministas? Legal. Eu queria começar agradecendo a Soninha, né, que é membro do comitê estadual, porque a Soninha, gente, ela não desiste da gente. A Soninha, ela tem um trabalho de colocar o interior para frente muito, muito bom, muito interessante. Então, aqui em Limeira, nós temos um comitê relativamente grande, né? Atualmente a gente tem 54 membros nesse comitê. E é um comitê bastante diverso, né? Então, isso é maravilhoso. E é claro que impõe seus desafios, né? Então, às vezes, o pessoal dá uma debandada, dá uma desanimada, não sei o quê, mas a Soninha fica em cima da gente aí para a gente se manter firme, continuar as atividades. Então, quero começar agradecendo. Eu acho que é um presente para a gente ter a Soninha à frente aí do comitê estadual. Então, queria deixar público aqui esse agradecimento, né? E aí a gente faz mais, a gente tem um grupo no WhatsApp, né? A gente faz conversas, debates e tal, mas existe uma demanda no nosso comitê muito grande por formação e capacitação política. Que a gente tem professor universitário, professores, militantes, estudantes, então é bem amplo mesmo, né? E existe essa demanda. Então, a gente decidiu esse ano fazer mensalmente uma formação política. Então, já vou começar aqui fazendo o meu jabá, né? Nossa divulgação. No dia 13 de março, a gente quis começar com uma formação sobre as mulheres na política, né? Vou olhar minha colinha aqui, ó. O tema vai ser Potências e Desafios, as mulheres na política. A gente convidou a Lurdinha Simões, que é da Marcha Mundial das Mulheres, e a deputada Márcia Lia também vai falar com a gente sobre os desafios aí da política institucional. Então, no dia 13, a partir das 14 horas, todas e todos convidados, porque vai ser uma atividade virtual, né? E então a gente está atendendo essa demanda do comitê de formação, capacitação, e a gente quis começar com esse tema das mulheres, exatamente porque aqui em Limeira eu observo muito isso, que as mulheres têm uma atuação muito significativa e sempre na liderança, né? Então, um exemplo, né? A carreata que nós fizemos aqui na marcha, como que era o nome? O Dia Internacional Fora Bolsonaro lá, esqueci o nome. A gente fez uma carreata que foi puxada pelas mulheres, foi, assim, bastante expressiva, a gente conseguiu dar uma chacoalhada aqui no município, a gente conseguiu fazer uma interlocução bem interessante com vários movimentos, criamos uma frente Fora Bolsonaro aqui na cidade, e nós temos também uma frente que a gente chama de Frente Mulheres em Luta, que basicamente a gente une diversas forças aí do município para a gente sempre marcar o 8 de março, né? A gente dá uma chacoalhada na imprensa também, manda artigos opinativos, manda release, a gente sempre tem aí um apoio
da imprensa também, para dar essa mobilizada, e o Comitê Lula Livre participa, né? Inclusive, essa nossa formação desse mês está na nossa agenda da Frente Mulheres em Luta, que também vai fazer na Câmara Municipal uma intervenção por meio da nossa vereadora, Isabelle Carvalho, que é a primeira vereadora trans da história de Limeira, é aqui do PT, é uma mulher incrível, tem uma força maravilhosa, está com a gente no comitê desde o momento da sua criação, e agora está trazendo essa potência ainda maior enquanto vereadora lá na Câmara. Então, nós vamos ter uma intervenção da Isabelle no dia 8 de março, na Câmara Municipal, tivemos a carreata, né? E na quarta-feira, em seguida, né, no dia 10, a gente vai fazer um sarau virtual com o tema Mulheres Diversas. E a gente vai trazer uma parceria com um coletivo LGBT aqui da cidade, enfim, a gente vai fazer uma atividade bem bacana aí para marcar o 8 de março na cidade. E tudo isso, como eu falei, por quê? Porque a gente tem uma ação muito forte, muito expressiva das mulheres aqui na militância progressista aqui da cidade. Eu tenho muito orgulho de poder dizer que eu estou do lado dessas mulheres incríveis, do lado certo da história, né? Sempre na luta. Bom, acho que é isso. E aí, Tamires, eu sei que você que está mediando, mas eu queria passar a bola para você também, comentar um pouquinho sobre a sua atuação no Instituto Lula, e também você tem outras atuações aí em coletivos feministas, né? Compartilha com a gente também sua experiência para a gente absorver mais um pouquinho aí. Eu vou falar, vou tentar fazer uma saudação final também, comentando um pouquinho. Acho que, para além do Instituto, eu estou participando agora de uma experiência que está sendo incrível, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui hoje, que eu sou diretora do Instituto Lula e eu estou como secretária adjunta de Segurança Pública de Diadema. E como secretária adjunta de Segurança, a gente está construindo já desde janeiro a Patrulha Maria da Penha na cidade, que não existia, né? Que é uma articulação em que a Guarda Civil Municipal ela faz uma atuação preventiva, visitando as mulheres que estão em situação de violência, que têm medida protetiva, para acompanhar, porque a gente sabe que o índice de feminicídio, como a gente já comentou aqui, né, tem aumentado muito, em especial feminicídios contra as mulheres negras, e mesmo as mulheres que têm medida protetiva, muitas vezes elas morrem, né, elas são assassinadas, são vítimas do feminicídio, porque não existe um acompanhamento, né? Não existe agentes do Estado que façam esse processo de acompanhar essas mulheres, de ver se de fato a medida está sendo cumprida. E aí, lá em Diadema, a partir desse mês, eu acho que na semana que vem a gente já vai fazer no dia 8 de março, inclusive, na formatura, ia ser uma formatura presencial, uma coisa rápida, mas agora vai ter que ser online por conta da pandemia. Enfim, a gente está entrando na fase vermelha a partir de sábado. Vamos fazer uma live, provavelmente, né? Mas já na semana que vem a patrulha vai funcionar e vai estar nas ruas de Diadema, né, com equipes que foram preparadas, que passaram por um processo de formação teórica, por um processo de formação prática também, para saber lidar com as situações de violência. São equipes compostas majoritariamente por mulheres guardas, né, que vão ser dirigidas, né, coordenadas por mulheres guardas. Então, acho que vai ser um processo bem bacana, assim, eu estou muito empolgada de participar. Eu fui muito contemplada, assim, pela fala de vocês, Camila e Cris, pelo vídeo que a Isa também mandou. Eu acho que a pauta Lula Livre, como eu comentei no começo, assim, né, é uma pauta sobre liberdade, sobre democracia, né, sobre ocupação de espaço público, né, sobre democratização da política, e não dá para falar sobre nada disso sem falar sobre a importância das mulheres estarem nesse espaço, sem falar sobre a importância de pessoas negras, indígenas, né, a classe trabalhadora como um todo está nesse espaço, né, então não existe democracia sem o combate ao racismo, sem o combate ao machismo, sem o combate à LGBTfobia, né, sem a construção de uma sociedade, de um sistema econômico, político que seja de fato igualitário, né, que seja feminista, que seja antirracista. Então, fiquei muito feliz com o convite, né, quero agradecer
especialmente também a Soninha, que é a nossa coordenadora estadual, que de fato é uma guerreira, assim, que carrega na mão o comitê estadual e consegue construir, dialogar muito com os comitês do interior, para que de fato o nosso comitê ele tenha uma vida, né, no estado, que não pare nunca. Agradecer à deputada Isa por ter mandado vídeo. Infelizmente não conseguiu estar aqui, mas acho que foi muito bacana a participação. A gente pode pensar um outro dia para ela vir aqui ao vivo também. E agradecer a Camila e a Cris, né, por trazer também a experiência delas aqui dos comitês nas cidades. E agradecer a todas e todos que ficaram aqui esse tempo, né, ouvindo a gente, compartilhando, comentando. Eu vi que não parou em nenhum momento, tinham vários comentários, né, de boa noite. Então, um grande beijo, pessoal. Boa noite, Lula e Lula livre. Boa noite. Eu queria também agradecer, né, por a gente ter conseguido colocar essa live, né, colocar esse tema que é tão importante para a gente, né, o pessoal do comitê e também do todo o interior, né, acolheu muito bem a nossa proposta de trazer esse tema das mulheres para esse programa, que também é um programa que está enriquecendo muito a nossa luta, a nossa união, nossa articulação. Queria parabenizar o comitê também pela idealização e organização desse programa, dar esse espaço para os comitês do interior, em especial, né, mostrarem sua atuação, seu trabalho. E então agradecer também a Cris, que eu não conhecia ainda, e a gente conversou bastante nesses últimos dias, e é muito legal a gente ter esse intercâmbio, né, conhecendo as atuações aí de outros municípios, né, vendo o que a gente pode se inspirar e fazer, e foi muito enriquecedor. Então, Tamires também, muito obrigada. Boa noite, presidente Lula, boa noite a todas e todos, um abraço. Eu queria agradecer a Tamires e a Camila por serem minhas companheiras nesse programa. Queria agradecer a Soninha por cutucar sempre a gente, sempre que a gente começa a acomodar, ela marca uma reunião e cutuca a gente. Queria agradecer também a Soninha, o Diogo, o Cabelo, a Bel, o Emílio, por propiciarem esse programa, que eles estão se a gente está aqui é porque eles estão por trás, organizando tudo para a gente. E boa noite para todos, boa noite, presidente Lula, e chamou o Lula para resolver esse problema que o Bolsonaro criou para a gente, né, gente? Chama o Lula e Lula livre. Lula livre. Lula.